Olá, queridos amigos de todo o Brasil e mais especialmente aí dos locais onde a gente vai ministrar aulas nos próximos meses. Gente, meu nome é Thiago Albuquerque, eu sou professor de Direito Previdenciário e eu estou aqui para falar para vocês sobre uma questão muito importante no processo previdenciário. Nós montamos um curso que é totalmente voltado à instrumentalização do processo, a como você instrumentalizar o seu processo, que é um curso chamado Análise de Cartas de Indeferimento. E você vai estar se perguntando agora, por que, professor Thiago, que você montou um curso chamado Análise de Cartas de Indeferimento? Porque o processo previdenciário, ele começa com uma carta, seja uma carta de concessão, onde eu vou pedir a revisão do benefício ou a melhora, ou uma carta de indeferimento, onde a administração resistiu a minha pretensão e agora eu vou buscar o judiciário para que ele venha satisfazer a minha postulação, né? Outro jeito também de começar um processo previdenciário é através de uma carta de suspensão de benefício, quando o benefício está sendo mantido, mas o INSS o suspende por algum motivo. A gente vai tratar nesse curso especificamente sobre as cartas de indeferimento. Vamos analisar os motivos pelo qual o INSS indefere, a Previdência Social indefere e o Judiciário concede, tá bom? E por que que ela é importante? Por que que a carta de indeferimento é importante? Porque, bom, na Constituição Federal, como a gente pode ver aqui na nossa tela, lá no artigo 5º, né, ela fala que o Poder Judiciário ele não se excluirá, não se eximirá de apreciar, né, a eventual lesão ao direito. É um princípio que a gente chama de princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário ele não pode se eximir, ele não pode dizer, não, esse caso eu não quero apreciar. Ele tem que analisar todos os casos. Mas para que ele analise, primeiro é necessário eu provocar a administração e provar que ela resistiu à minha pretensão. É o que tem se chamado no processo previdenciário de pretensão resistida. Então, como já até mencionou um desembargador de um tribunal regional federal certa vez, o judiciário ele tem que apreciar, mas ele não pode virar um balcão do INSS. Então, antes de que eu ajuize uma ação, eu tenho que mormente provar que o INSS lá no balcão, ele resistiu à minha pretensão, eu tive uma pretensão resistida, tá bom? Então vamos dar uma analisadinha aqui, ó, no que eu falei para vocês, no que a Constituição prevê lá no artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça ao direito. Então, o judiciário não pode se afastar, ele é inafastável, né? Mas ao mesmo tempo, em contraponto, ele não pode ser, como já chamou-se, ele não pode vir a ser um balcão do INSS. É por isso que para eu ter o acesso e o judiciário não se afastar, eu preciso primeiro provar que eu fui à Previdência Social, ela resistiu à minha pretensão e agora eu tenho um indeferimento, eu tenho uma carta de indeferimento que vai viabilizar o meu acesso à justiça agora, provando que a administração já não garantiu o meu direito. Bom, durante muito tempo, o judiciário não tinha um entendimento uniformizado sobre quando é que era ou quando que não era necessário procurar primeiro a via administrativa. A ideia é que sempre era necessário procurar a via administrativa. Essa ideia esteve firmada durante muito tempo. Inclusive a gente tinha súmula do TRF, a gente tinha enunciado do FUNAGEF, enunciado número 77, né? Mas a gente também tem uma segunda tese que era fixada. Qual era essa tese? De que o requerimento administrativo não precisava exaurir todas as vias. Ou seja, eu precisava comprovar que havia buscado a administração, mas eu não precisava entrar com recurso na junta de recursos da Previdência Social, depois eu não precisava procurar a CAGE, ou seja, o acesso ao judiciário demandava um prévio requerimento, mas não era necessário que eu exaurisse, né, as vias administrativas. Esse foi o entendimento, eram duas teses que já eram aceitas no judiciário. Até que então o STF foi instado, foi provocado a se pronunciar sobre a temática. E o que o STF fez? O STF ele estabeleceu 4 teses para requerimento administrativo: necessidade,
ou desnecessidade. Onde é que está isso aí, professor? Está lá no recurso extraordinário com repercussão geral, número 631-240, oriundo de Minas Gerais. E quais foram as teses estabelecidas nesse recurso extraordinário? A gente vai ver aqui agora, ó. Começa lá pelo item 29. Na verdade, no item 16, ele já vem trazendo uma das teses. Mas por questões didáticas, eu vou começar pelo item 29 e você vai entender por quê. O recurso extraordinário começa a provocar a ideia de quando ou não é necessária a carta de deferimento, baseada na ideia de quê? Baseada nas condições da ação. Uma das condições da ação é que eu tenha o interesse processual. O interesse processual também é chamado de interesse de agir. E o que é esse interesse de agir? É a prova de que eu postulei o meu direito. O interesse de agir, interesse processual, ele tem desdobramentos, né? Eu tenho que provar um interesse utilidade. Que é o interesse utilidade? Eu tenho que provar que aquela ação que eu estou postulando, ela será útil para mim. Por isso que nos casos, por exemplo, de revisão de benefício ou de desaposentação, eu tenho que mostrar um cálculo inicial para provar que eu tenho um interesse processual porque aquela ação vai melhorar o meu benefício. Ele também tem o desdobramento do interesse-necessidade. O que é o interesse-necessidade? É a prova de que a via judicial é necessária porque já houve uma resistência da administração, né? E ainda alguns processualistas dividem no interesse à adequação, para mostrar que o processo seria a forma adequada de eu conseguir esse meu direito. Então, a prova da resistência, da pretensão resistida da administração, ela é considerada uma condição da ação, porque a carta de indeferimento, ela prova o seu interesse de agir ou interesse processual, que pode vir a ser um dos motivos de indeferimento da inicial, como preconiza o novo CPC, e também de extinção do processo sem resolução de mérito, como prevê lá o artigo 485 também do novo CPC, tá bom? Então, por isso que é importante, em muitos casos, que eu tenha essa carta de indeferimento, ok? Então, vamos ver quais são as teses que o STF falou sobre a necessidade ou desnecessidade dessa carta de indeferimento. O item 29 do voto, ele vai lá dizer o seguinte: as principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos. Olha só, primeiro grupo, as demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico. Ou seja, quando eu vou deflagrar a minha relação com a Previdência Social, quando eu vou quando eu vou iniciar a minha relação com a Previdência, esse é um direito que está integrando o meu patrimônio jurídico agora, né? Agora que está sendo iniciada. Então, esse é um primeiro tipo de ação. Segundo tipo de ação, né? Ele coloca até exemplos aqui, ó. Concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão, etc. E no segundo tipo de ação, ações que visam ao melhoramento ou a proteção de vantagem já concedida ao demandante, como pedidos de revisão, conversão de benefícios em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção, etc. Frise bem aí o item 29 quando ele fala de restabelecimento, que é um segundo tipo de ação. Por quê? Porque já eu vou lhe dizer. Bom, então vamos ver lá. Continuando aqui o item 30, né? O item 30 fala o quê? Ele dividindo, ele diz que no primeiro grupo, que são aquelas ações que vão integrar agora o patrimônio jurídico desse trabalhador, desse segurado, no primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração. Como regra, por quê? Porque admite exceção, professor? Admite exceção, sim, e a gente vai já ver. Existe a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, que é aquelas segundas ações, elas demandam, né, no segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo. Então, voltando aqui, as ações do grupo 1 são aquelas ações que vão deflagrar a relação com a Previdência, elas demandam o prévio requerimento.
Mas as ações do grupo 2, que são aquelas ações onde eu já tenho uma relação com a Previdência Social, o prévio requerimento ele é dispensado. Por quê? Porque eu já tenho uma relação jurídica com a Previdência, então eu não preciso comprovar que minha pretensão foi resistida, pois se o benefício já não foi concedido como era, essa já é a própria prova da pretensão resistida, como é o caso do restabelecimento. E lembra que eu pedi bem para você gravar? Por quê? Porque apesar do STF já ter se pronunciado nos autos do RE 631/240 de Minas Gerais, alguns juízes ainda continuam demandando um novo requerimento quando o benefício foi cessado ou um pedido de prorrogação. Mas toda a jurisprudência nobre, e o que é a jurisprudência nobre? É o STF, STJ e TNU, entendem que para restabelecimento o prévio requerimento é dispensável. Quer ver? Recurso extraordinário 631/240 diz isso. O agravo no recurso especial 299351 da Paraíba, lá do STJ, também diz isso. E o julgamento da TNU de outubro do ano passado também disse que a cessação do benefício já seria a prova da pretensão resistida. Por isso que no caso de restabelecimento de benefício, o prévio requerimento é dispensável, tá bom? Vamos ver mais uma tese que a gente tem aqui, que foi estabelecida nesse recurso extraordinário. Olha só. Lembra que a gente falou que quando o pedido é novo, em regra, eu tenho que ter uma carta de indeferimento? Verdade, eu disse em regra, porque a exceção admitida está aqui no item 33 do voto do RE. Portanto, no primeiro grupo de ações, né, que são aquelas lá, desculpa, ele já foi falando aqui, ó, olha só. Existe ainda um terceiro tipo, olha só, há ainda uma terceira possibilidade. Não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da autarquia previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. É o caso que a gente tem chamado, gente, de notório indeferimento. Ou seja, o meu pedido pode até ser novo, mas se a administração já notoriamente vai indeferir o meu pedido porque ela não tem previsão de receber esse pedido, porque na sua instrução normativa não há possibilidade, então o prévio requerimento também é dispensável. Por quê? Porque eu já sei que eu vou ter um indeferimento, então eu não tenho que recorrer primeiro à via administrativa, tá bom? Qual é o caso, professor? Desaposentação. Não adianta você pedir a desaposentação, porque sabe que o INSS tem o artigo 181B do Decreto 3.048, que diz que o benefício não pode ser renunciado após o primeiro pagamento. Qual é o tipo de ação? 25% para outras aposentadorias, a majoração do artigo 45 de 25% para outras aposentadorias. É necessário primeiro a carta de indeferimento? Não. Por quê? Porque o indeferimento por parte do INSS é notório. Você não tem como pedir o benefício se é aposentado por idade ou tempo de contribuição. Qual é outro tipo? Exclusão do fator previdenciário do professor. O indeferimento do INSS é notório, então a carta de indeferimento é dispensada. Beleza, gente? Agora a gente viu a tese de que quando o benefício é uma concessão, quando é um patrimônio novo, um patrimônio jurídico, eu tenho que ter um indeferimento. Quando já existe uma relação e eu apenas quero melhorar, restabelecer ou manter o benefício, dispensado o prévio requerimento. Quando o indeferimento é notório, também é dispensado o prévio requerimento. Qual é a quarta tese do STF? Está lá no item 16. Lembra que eu disse que no item lá estava primeiro, mas por didática eu ia deixar por último. Por quê? Porque primeiro a gente tratou das causas onde era necessário a carta de indeferimento e agora a gente vai falar dos 3 momentos em que não é necessária. Primeiro, quando já existe uma relação com a Previdência. Segundo, quando o indeferimento é notório, ou no caso do item 16, quando há uma demora entre mais de 45 dias da entrega da documentação até a resposta administrativa do INSS. Por quê? Porque lá no artigo 41A, parágrafo 5º da Lei 8.213, prevê que o primeiro pagamento do benefício tem que ser feito em até 45 dias. Então, se eu dei entrada no benefício, mas a perícia está demorando mais de 45 dias,
eu não preciso nem esperar a carta de indeferimento, eu já posso ir ao judiciário e já posso logo ajuizar a minha demanda, comprovando que já deveria ter sido resolvido o processo previdenciário. Tá bom, gente? Essas são algumas noções básicas do curso Análise de Cartas de Indeferimento, onde a gente também vai estudar em seguida se prescreve ou não o direito de agir com uma carta com mais de 5 anos, se o direito de rever esse indeferimento decai ou não com mais de 10 anos, né? Se prescreve o fundo de direito, se há uma decadência ou não. A gente vai ver depois, por último, os motivos pelo qual o INSS nega e o judiciário concede. Tá bom? A gente vai ver também os tipos de carta de indeferimento que eu posso usar. Ah, o meu cliente não tem a cartinha lá do INSS. Posso tirar pela internet? Pode. Pode tirar pelo CONID, que é o consulta de indeferimento. Pode tirar, usar no próprio processo administrativo, no resumo do benefício, onde tem lá a DER, a entrada. São vários motivos através do qual eu posso comprovar essa pretensão resistida e, portanto, meu interesse processual ou meu interesse de agir, de buscar o judiciário. Tá bom, gente? A gente se encontra em breve aí em Brasília, Maceió, Rio de Janeiro, através aí dos nossos amigos que estão organizando os cursos e em todo o Brasil. Um abraço!